Boa noite, meu nome é Aguinaldo. Eu vou fazer mais um vídeo para o meu canal e dessa vez eu vou falar, como eu falei no interior, sobre religiões. Religiões, como a gente fala desde criança, mas na verdade é uma religião, ou seja, é um princípio que veio do catolicismo. Mas como a gente fala em religiões e tem aquelas pessoas que têm várias religiões, mas na verdade é um princípio só. Mas eu vou falar só como se fosse laico, como se não tivesse direcionado nem para o catolicismo, nem para o protestantismo, nem para o candomblé, que também é uma religião. Então eu vou falar do princípio cristão, ou seja, quando no início do Antigo Testamento, do povo de Deus, então, que iniciou com Abraão, depois vem Moisés, ou rei Davi, que veio vários profetas, que eles são mais conhecidos. Então, quando Deus mandou todos esses profetas e não conseguiu ainda que o seu povo caminhasse no caminho que ele queria, ele manda seu próprio filho, que é o Novo Testamento, que é Jesus Cristo. Ou seja, é a transformação, a passagem, ou como o historiador diz, que é a mudança de um para o outro, que na verdade estão ligados, porque quando Jesus, antes de nascer, ele foi profetizado por Isaías, que quando Isaías sonhou que ele ia nascer de uma virgem, e dessa virgem ia nascer o Salvador, ia ser chamado de Emanuel, que é Deus conosco, ou como as pessoas dizem, mas o sentido é Deus conosco, que é Jesus Cristo. Por isso que às vezes se confunde a Santíssima Trindade, porque Jesus muitas vezes falou de maneira figurada que era Deus. Se eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem é que nos dá a vida? É Deus, né? Quando Pedro pergunta, ou foi um dos discípulos, disse: Senhor, tanto tempo junto de ti, me mostra o Pai, que tu tanto fala. E o que é que ele diz? Tanto tempo perto de ti, quem vê a mim, vê ao Pai. Aí depois ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a vida? Quem nos dá a vida? É Deus. Por isso que é o Deus humano, Jesus Cristo. Então, todos esses princípios que Cristo, ele veio do Antigo Testamento já profetizado, quando ele chega no Novo Testamento, que ele já nasce, então passa Abraão, um dos primeiros profetas, depois Moisés, rei Davi, e Moisés, ele fica muito conhecido, por quê? Por causa dos 10 mandamentos, ou seja, dos princípios, os 10 mandamentos: não matarás, não cobiçarás, não matar, não roubar, guardar domingos. Ou seja, quando Cristo veio, na época que Cristo já estava entre nós, a palavra de Moisés, o que Moisés proclamou já estava desvirtuado. Ou seja, o segmento que o povo de Cristo seguia era o de Moisés. Só que aqueles que falavam que era em nome de Deus, que representavam o povo de Deus, já era desvirtuado. Que era Anás, Caifás. Quando você assistir a paixão de Cristo, você vai ver. Então, o que foi que Cristo veio? Cristo veio para transformar, ou seja, tirar as coisas ruins que foi colocada nas palavras de Cristo, ou seja, nas palavras de Cristo, nas palavras de Deus, que os 10 mandamentos, mas só que os fariseus, os hebreus e outros desvirtuaram. Tinha o princípio de Deus desvirtuado de maneira egoísta para iludir as pessoas na época de Cristo. Então Cristo veio para isso. Não que os 10 mandamentos estejam errados, mas ele transforma em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele pega
os 10 mandamentos e transforma em 2. Porque quem ama o próximo como a si mesmo, ele não vai matar, ele não vai roubar, ele não vai cobiçar a mulher do próximo. Então, quando Jesus, depois que ele chegou à idade adulta, os 30 anos, aí ele começou também a proclamar o reino de Deus, como Moisés, rei Davi, Abraão. Só que, como Jesus veio depois e começa o Novo Testamento, aí começa uma transformação na palavra de Deus, do povo de Deus. Não deixou de ter aquele sentido divino, mas trouxe algo mais novo, como se fosse no dia de hoje. Ele traz o Deus humano, ou seja, Jesus humano. Deus é um, Jesus é outro, mas eles se confundem. É a Trindade Santa. E veio o Espírito Santo, porque depois de Abraão, Moisés, aí rei Davi, já vem a descendência de Jesus Cristo. Por isso que ele era chamado, por isso que quando ele entra no templo ou entra em Jerusalém, salvo engano, se clama Hosana, filho de Davi. Por quê? Porque ele é da descendência de Davi. Ele não é filho de Davi, mas depois de Davi veio a sua descendência. Por isso que é Hosana, filho de Davi. É a descendência. E antes de Cristo se tornar público, que ele já vivia no seu lugar, tinha outro profeta, que é o último precursor de Cristo, que foi João Batista, que é hoje São João, a festa junina. Vem de João Batista. João Batista, depois Pedro, São Pedro, e por coincidência se fala que Pedro e Paulo completam o ano no mesmo dia. Mas são princípios católicos. Mas eu não vim falar de princípios católicos, eu vim falar que também para o princípio católico é a verdade, mas eu vim falar de todos, que é o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo, que eu não coloquei aqui, mas também é segundo cristão, princípio cristão, e também o candomblé, que eu não vou me colocar muito no candomblé, porque é uma religião que a gente tem tanto conhecimento. Mas quando João profetiza a vinda de Cristo, ele até confundido com Cristo. Os fariseus perguntavam: tu és o Messias? O que foi falado do povo no Antigo Testamento? Ele diz: não, eu não sou Jesus Cristo, mas ele está perto de mim. Então, quando João Batista batiza Jesus Cristo, vê o Espírito Santo. Aí se forma a Santíssima Trindade. Porque João batizava molhando com a água no Rio Jordão. Ele mergulhava e dizia: arrependa dos teus pecados. Cristo também, mas Cristo, quando ele batiza, já fica em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, João Batista, quando João Batista nasce, quando João Batista é concebido, Jesus também é concebido. Então, Maria, que hoje é Nossa Senhora do catolicismo, ela vai ao encontro de Isabel, que era mulher estéril, e João Batista vibra no ventre de Isabel. E ela diz, toca no ventre de Maria e diz: ave cheia de graça. Não é? Então, quando Jesus é batizado, aí ele começa a profetizar o reino de Deus. E começa então outra ligação que vai chegar no Novo Testamento. Então ele traz algo que não modifica, mas ele traz uma metáfora nova, que é a humanidade, que tira o egoísmo dos fariseus, daquelas pessoas que no fim conseguiram entregar Cristo à morte. Porque na verdade eles não proclamavam nem a lei de Moisés, nem a de Cristo cristão, que era de Deus. Ele proclamava para si.
Era uma religião para si. Era aquilo que era para si, para seu bel prazer. Por isso que Cristo, ele foi crucificado. Então, Cristo proclama um reino de Deus. Um reino que naquele tempo as pessoas, é como hoje, precisavam de algo que tirasse deles aquela tristeza, aquela coisa que traz nas pessoas tristeza, algo que pudesse trazer uma verdade, uma coisa sincera. Então ele dizia que era o reino de Deus. Então, o que acontecia? Jesus Cristo, antes dele morrer, ele chamou no tempo dele, quando ele começou a proclamar, 12 homens que foram chamados de discípulos. Um deles foi Pedro, e teve Pedro, João, e por último, que ele não foi discípulo, Paulo, que ele foi o 13º discípulo. Saulo, Paulo. Então, quando antes do princípio ou do mandamento, que a gente chama de mandamento ou princípio, né? O certo é mandamento, Jesus ensina aos seus discípulos tudo o que ele ia deixar nessa terra, né? Amor, acima de tudo amor, compaixão, sinceridade, não tinha preconceito, né? Ele andava com mulheres que naquela época eram consideradas pessoas de hoje, que seriam mulheres que não tinham uma boa índole, mas ele era perdão, né? Tinha Maria Madalena, teve outra Maria, teve Nossa Senhora, teve a mulher que ia ser apedrejada. Então, Cristo, ele sempre proclamou o amor acima de tudo. Por isso que somos cristãos. Então, quando Cristo, ele, antes de morrer, diz a Pedro e aos outros discípulos, e para Pedro ele diz: tu serás pedra, e dessa pedra edificarei a minha igreja, e tudo que tu desligares nessa terra será desligado no céu, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Por isso que a imagem, ou santo da Igreja Católica, se você observar Pedro, ele tem uma chave. Por isso que no catolicismo se chama Papa. Depois vocês vão ver, eu vou pesquisar o que significa Papa. Ou seja, para ir externando tudo, falando agora do princípio cristão, depois do povo de Deus do Antigo Testamento, Jesus Cristo, ele está até hoje em nós. Até hoje o que ele falou está em nós. Aquela mensagem de amor, de tolerância, aquela mensagem de autoestima, que é nos dias de hoje que a gente fala, não é? Nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, aquele que é pacificador, que dará a terra, e tantas outras parábolas que ele falou para trazer o reino de Deus, o reino do seu Pai. Que depois disso, ele sempre falava: quem tem ouvido, ouça. Ou seja, era ouvido do coração. Jesus proclama o seu reino de maneira pacífica. No tempo do povo de Deus, Moisés e outros, o rei Davi, às vezes ele estava em batalha. Não era para proclamar a palavra de Deus, mas era para, de certa forma, impor. Porque dizem que Deus era um Deus vingativo, mas não era. Mas por quê? Deus era um Deus que ele sentia ciúme. Então, às vezes, ele usava, né? Que a gente até diz hoje, as pessoas dizem, por que Deus, no tempo de Deus, era tão vingativo? Mas é um princípio divino. Mas quando Jesus vem, ele demonstra a sua palavra com amor, com carinho, com benevolência. O que é que ele faz? Ele não mata mais. Ele não faz, ele não bate, ele não faz. Ele diz: se quiser seguir, me siga. Se quiser ouvir minhas palavras, ouça. Se não quiser, também não tem problema. Mas como Pedro e outros discípulos seguiram esse